Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos considerar aqui alguns pontos do último relatório gerencial do GARI11, referente aqui ao mês de setembro de 2024, que saiu justamente no dia de ontem. Então ontem o fundo ele anunciou seus rendimentos e também já soltou aqui o seu relatório gerencial para que a gente fique atualizado sobre as movimentações do fundo. Então vamos aproveitar e considerar alguns pontos sobre ele. Lembrando que o fundo ontem encerrou custando aqui R$ 9,12, exatamente no seu preço justo. Se descermos aqui, podemos notar que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,11 por cada cota. Então, o fundo ele vai realizar essa sexta emissão de cotas, que o fundo ele anunciou que faria exatamente no seu preço justo. Então, é um ponto bastante positivo. Mais adiante, assim que sair maiores informações sobre essa nova emissão, eu farei um vídeo para poder explicar melhor a vocês como essa nova emissão ela funcionará. Porém, o foco de hoje é com respeito ao último relatório gerencial do GARI11. Vamos descer mais um pouquinho aqui, pessoal, porque essa parte aqui é só repetição do que já vem nos outros relatórios gerenciais. Então não vamos considerar, porque já consideramos em vídeos anteriores. Então aqui no comentário do gestor, ele faz um apanhado do que aconteceu durante esse último mês de setembro e também alguns pontos que ocorreram durante o mês de outubro de 2024. Então, primeiramente, ele menciona aqui o seguinte, sobre as propostas de venda que o fundo ele recebeu. Ele menciona o seguinte, que nos últimos 30 dias, o fundo comunicou a recepção e condução de duas propostas de venda de ativos. A primeira se deu aqui no dia 27/9, referente à loja alocada ao Grupo Pão de Açúcar em Campinas, por pouco mais de R$ 30 milhões, com um cap rate de 6,82%. Caso confirmada a transação, a expectativa da gestão é de um lucro bruto aproximado de R$ 6 milhões e uma taxa de retorno no investimento de aproximadamente 26%, uma boa taxa. Já a segunda comunicação sobre proposta de venda ocorreu aqui no dia 17/10, no caso 17 de outubro, referente ao imóvel locado para a empresa BRF localizada na cidade de Vitória de Santo Antão, por pouco mais de R$ 273 milhões, a partir de um pagamento parcelado em até 24 meses. Caso confirmada, a expectativa da gestão é de um lucro bruto para o fundo de aproximadamente R$ 67 milhões, uma taxa de retorno de aproximadamente 27% ao ano. Então, em vídeos anteriores, sobre fatos relevantes do GARI11, eu já havia mencionado sobre essas propostas de venda que o fundo ele recebeu. O que eu acho positivo, a gestão está mostrando isso, uma gestão bastante ativa. Ele continua dizendo o seguinte, que o sucesso destas transações, além de geração de lucro para o fundo, acarretará em redução do passivo do GARI11, no caso das suas dívidas, uma vez que foram emitidas operações de CRI sobre esses contratos de aluguel. Somente no caso do ativo BRF Visa, a redução será de aproximadamente 145 milhões do passivo do fundo. Então isso mostra quão importante é o fundo ele conseguir fazer essa venda. Além do lucro que o fundo ele vai ter de aproximadamente 67 milhões correspondente a esse ativo locado para a empresa BRF, o fundo vai conseguir diminuir em aproximadamente 145 milhões em dívidas. Então é uma operação aí realmente muito boa. E a gestora finaliza dizendo o seguinte, que a condução destas transações segue conforme previsto e assim que houver a assinatura de qualquer documento, a gestora vai atualizar os cotistas de um modo geral. Aqui ele continua dizendo o seguinte sobre propostas de vendas. Eu acho que a gestão aqui se enganou e é a proposta de compra de ativos. Aqui a gestora fala referente àquele fato relevante que saiu aqui no último dia 22 de outubro, referente à assinatura de compromisso de aquisição de 15 lojas do grupo Carrefour Brasil, operados pela Maneira Atacadão. Se caso finalizada essa operação, ele terá aqui contratos atípicos com longo prazo de duração de aproximadamente 13 anos e que podem ser renováveis por mais 2 períodos de 5 anos, podendo chegar até a 23 anos de locação. Essa é uma estratégia que o GARI11 sempre usa, de fazer contratos longos. Ele menciona aqui também que essa transação envolve aqui um portfólio de 264 mil metros quadrados de área bruta locável, adicionais ao patrimônio do fundo, sendo a maior concentração geográfica de receita de aluguel destas lojas no estado de São Paulo,
pouco mais de 40%. E o valor de transação é de 725 milhões de reais com cap rate de 8%. Então esse é o valor que o fundo ele vai investir para poder adquirir essas 15 lojas do grupo Carrefour. E aqui ele menciona um pouquinho sobre a Carrefour, né? Que atualmente é uma das principais ou até a maior atacadista aqui do nosso país. E que tem atuação em outros países e continentes. E aqui menciona também que a Carrefour figura entre as 10 maiores varejistas alimentícias do mundo. Então mostrando que é realmente uma grande empresa, o que traz assim maior segurança com respeito aos seus contratos de aluguéis. Um ponto que eu achei interessante, pessoal, aqui é o seguinte. Ele menciona que continuamos focados na análise de ativos logísticos que possam repor o BRF Visa, caso seja finalizada a sua venda. Ele menciona aqui que ele reforça o compromisso no equilíbrio de ter ativos, tanto logísticos como também de renda urbana, e ele menciona aqui mesmo que no momento, caso confirmadas as transações de venda e de compra, a fotografia do portfólio fique com uma exposição maior a ativos de renda urbana. Então, o que é que a gestão quis dizer? Mesmo que finalizada essas transações de compra dos 15 novos imóveis da Carrefour e a venda do ativo da BRF, isso não quer dizer que o fundo ele está abandonando os ativos logísticos. A gestora menciona aqui que ela não quer fazer isso, então ela vai continuar com ativos logísticos e também com renda urbana. O foco do fundo, depois dele finalizar essas transações, é adquirir um novo imóvel logístico para poder repor essa venda que ele vai realizar aí da empresa BRF. E seria ainda mais interessante, por meio dessa nova emissão, ele adquirir pelo menos uns 2, ativos logísticos. Dessa maneira teria aí um equilíbrio maior em ativos logísticos e também ativos comerciais. Então é importante salientar que o fundo ele não está abandonando seus ativos logísticos. E outro ponto, pessoal, que a gestão menciona aqui nesse relatório gerencial, que eu até já comuniquei para vocês, é referente ao novo guindaste de rendimentos que o fundo ele vai pagar durante esse trimestre. Então até o final do ano ele vai pagar o valor aqui de 9,2 centavos por cada cota, o que corresponde aí a uma rentabilidade aproximada de 1% ao mês que o GARI11 ele vai pagar. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver correspondente ao seu demonstrativo de resultado financeiro referente aqui ao mês de setembro de 2024. Então podemos notar que o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 14.123.000 reais, que já foi uma receita maior do que dos meses anteriores, então esse é um ponto positivo. Seu resultado correspondente aos seus ativos logísticos subiram, assim também como seu resultado dos seus ativos de renda urbana também subiram. O logístico subiu devido ao reajuste que ocorreu em um dos seus aluguéis, que foi justamente naquele ativo lá de Cachoeirinha, que corresponde a 27% da receita do fundo. Então, por esse motivo que ele conseguiu subir o seu resultado dos imóveis logísticos. As despesas do fundo somaram o valor aqui de R$ 2.749.000 reais. Então, no final, o fundo ele ficou com um resultado líquido de R$ 11.374.000 reais. E o fundo ele distribuiu em rendimentos o valor de R$ 11.328.000 reais. Então, o fundo ele gerou uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Então, isso é positivo, Sempre o fundo conseguir gerar aí um resultado maior do que o valor que ele realmente distribui em dividendos para os seus cotistas. Com respeito ao portfólio do fundo, pessoal, atualmente aqui não mostra nada de diferente, Continua aí praticamente a mesma coisa. Talvez já nos próximos relatórios gerenciais vai ser atualizado devido às aquisições que o fundo está fazendo daqueles 15 imóveis da Carrefour e também pela venda daquele ativo. Porém, no momento, como é que está o portfólio do GARI11? Ele conta aqui com 25 imóveis. A tipologia desses imóveis são duas, Ele é um fundo de tijolo híbrido, ele tem imóveis logísticos e também de renda urbana. 100% dos seus contratos são atípicos, com multa integral. Se o inquilino ele quiser sair antes do tempo, ele vai ter que pagar aí 100% nos aluguéis até o final desse contrato. Ele menciona também que o prazo médio de aluguel é de 14,8 anos, então são contratos realmente atípicos, longos, o que traz uma maior segurança e estabilidade. Inquilinos, no momento ele tem 6, que são bons inquilinos, considerados aqui high grade, e seus imóveis estão distribuídos aqui em 10 estados do nosso país, mostrando então que está bem distribuído e essa distribuição vai aumentar ainda mais, especialmente com essas novas aquisições que o fundo ele vai fazer. Quem são os inquilinos atuais do GARI11? Temos aqui Abate Souza Cruz, que atualmente corresponde a 28% da receita do ativo. Temos também o Grupo Mateus, que corresponde a 27% da receita do ativo.
o Grupo Pão de Açúcar, que corresponde aqui a 24% da receita do ativo, a BRF, que corresponde a 16%, a empresa Almanara, que corresponde a 3%, e a empresa Elite, que corresponde a 2%. Então podemos notar que o fundo ele ainda tem aqui algumas concentrações, né? Só nessa empresa aqui, ela é responsável por 28% da receita do ativo. Com essas novas aquisições que o fundo está fazendo, essa exposição ela vai diminuir. Então é sempre importante o fundo continuar fazendo aí essa gestão ativa que ela tem feito muito bem, compra e venda de ativos, justamente para poder diminuir aqui a sua exposição. Apesar dele ter excelentes inquilinos, ter concentrações, pelo menos na minha opinião, nunca é positivo. Então é interessante o fundo continuar aí trabalhando para poder diminuir essa exposição. Aqui ele traz mais informações sobre cada um dos 25 imóveis que o fundo atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui o nome do ativo, a localização, a região também que ele está localizado, a tipologia desse imóvel, o vencimento desse contrato, o mês de reajuste. Em todos aqui ele usa o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual do aluguel. Ele menciona também a porcentagem de receita que cada um desses imóveis ela é responsável para o Garion 11. E aqui ele faz um resumo mais detalhado sobre cada um dos seus ativos, né? Ele vai trazer mais algumas informações. Outro ponto também que ele menciona aqui sobre cada um dos seus inquilinos. Então ele menciona aqui o setor de atuação de cada um desses inquilinos, a sua receita líquida anual, a nota de crédito também de cada uma delas. Então todas elas aqui têm uma boa pontuação, mostrando que são empresas sólidas e que por serem sólidas e estáveis, dificilmente vão deixar de cumprir o seu compromisso com o Garion 11 de pagar os aluguéis mensais. E aqui ela faz mais um resumo, né, sobre cada um dos seus locatários. Então são empresas realmente boas, sólidas, que traz aí uma segurança, já que o fundo ele tem bons inquilinos. Então pessoal, praticamente é isso que traz aqui o relatório gerencial do Garion 11. Então vamos ficar aí na expectativa de futuras comunicações com respeito às transações que estão em andamento. Vamos ver se o fundo ele realmente vai vender o seu ativo na empresa BRF, também aquele localizado lá em Campinas, do Grupo Pão de Açúcar. E vamos ver também a finalização dessa transação da compra de 15 novos ativos da Carrefour Brasil, o que será muito positivo para o ativo. Também vamos esperar aí maiores informações sobre a sexta emissão de cotas que o fundo ele já comunicou que fará. Então vamos ver o período que essa nova emissão de cotas ela vai ser realizada, e dessa maneira você, investidor, terá aí preferência para poder adquirir as novas cotas que o Garion 11 ele vai emitir. E assim que sair novas comunicações, fatos relevantes sobre isso, eu vou trazer aqui novos vídeos para você no canal, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.